Boa noite a todos, então. Estamos hoje em um momento muito importante. Estamos iniciando este ciclo de palestras dos programas de mestrado profissional daqui da Universidade Católica de Brasília. A gente chama de conexões interdisciplinares, não? Por quê? Porque serão tratados temas com assuntos transversais aos programas profissionais aqui e também, em geral, a outros programas de interesse aqui da pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. Eu sou o professor Carlos Carraco, sou coordenador do programa de mestrado profissional em políticas públicas. Já quero dar, nesse momento, as boas-vindas, né, a Camila, que vai ser a nossa palestrante, que gentilmente aceitou esse convite, né, para participar desse momento tão especial, que é a primeira palestra do ano, e agora um novo formato, né, um formato que inclui os outros programas também de mestrado profissional aqui da Universidade Católica de Brasília. Também estão aqui conosco o professor Alexandre Killing, que ele também é o professor coordenador do mestrado profissional em inovação em comunicação e economia criativa da Universidade Católica de Brasília. E também, né, a professora Ana Paula, que também é a coordenadora do mestrado profissional em governança, tecnologia e inovação, MGTI, da Universidade Católica de Brasília. E antes de dar início a fazer as apresentações da nossa querida palestrante, eu vou passar aqui a palavra ao professor Alexandre Killing, ou à professora Ana Paula, se estiver aqui também. Fique à vontade, por favor. Obrigado, professor Carlos Henrique. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vinda, Camila, é um prazer recebê-la. Obrigado pela sua disponibilidade de trazer para a gente aí as questões que você vai nos apresentar hoje. Eu queria celebrar esse momento, é um momento que a gente está fazendo uma ação que integra os 3 programas profissionais da universidade, que atuam exatamente numa fronteira importante, que é a fronteira da inovação. Os 3 programas têm essa peculiaridade e além da natureza de pesquisa aplicada, que é aquela sua razão de ser. Quero também registrar a presença dos meus colegas Gilberto Josemin, Mário Braga, que também estão acompanhando aqui e fazendo, eu diria, eco a esse movimento, né? E estamos trazendo os alunos das nossas disciplinas que vão estar acompanhando hoje você, Camila. Então, esse é um momento em que a gente, além de integrar os programas, a gente também está integrando os discentes, não só os docentes. Então, é um movimento que a gente está tentando fazer na perspectiva de abrir o debate, de abrir a discussão, de ampliar as fronteiras do pensamento e da própria inovação. Então, celebro a iniciativa do Carlos Henrique, ele foi o indutor desse processo, e agradeço mais uma vez a Camila. Boa noite a todos. Obrigado, professor Alexandre. E professora Ana Paula está conosco aqui ou não? Acho que ela não conseguiu adiar o compromisso. Mas, enfim. Ana Paula não está. Não está, né? Ela não pôde, ela está em outra reunião. Mas eu acho que o Hércules está aí, poderia falar pelo programa, Hércules, por favor. Ah, o professor Hércules está aí. Por favor, professor Hércules. Opa! Bom, muito boa noite a todos. Eu sou ex-coordenador do Programa de Governança, Tecnologia e Inovação e também aplaudo a iniciativa do colega Carlos e a adesão também do Alexandre e dos outros, porque pensar o interdisciplinar, não é, Alexandre? Além da inovação, inovação é interdisciplinar. Então, essa sacada do Carlos de juntar essas expertises que são interdisciplinares é muito bem-vinda, não é? E, então, espero que a gente possa colaborar aqui dentro das nossas disciplinas, né, que envolve basicamente essas governança, tecnologia e inovação, e para que a gente siga num ciclo de palestras aqui bastante virtuoso. Agradeço aí. Obrigado, professor Hércules. Muito obrigado também. O professor Hércules tem nos apoiado desde o início nessas iniciativas, desde o ano passado, né, que nós iniciamos essa conversa aí de
fazer uma coisa em comum entre os três programas. E hoje se faz realidade. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui a Camila, né? Camila Medeiros, servidora pública, ela é graduada pela UNB, atualmente é diretora de inovação da ENAP. Tá? ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública. E também é professora de Administração Pública da FGV e fundadora do movimento, não sei se vou falar certo, né? Mas eGov Nights, né? Então, Camila, fica à vontade aqui, viu? Nós temos mais ou menos 45 minutos, assim, depois vamos abrir uns 15 minutinhos para perguntas, para discussões, que será muito enriquecedor para todos nós. Obrigada, professor Carlos, pela apresentação, agradecer aí a presença de todo mundo e dizer que eu me sinto muito honrada, inclusive, de fazer parte desse momento inaugural, né? Eu estou entendendo que é o primeiro encontro do ano, então eu estou muito feliz de poder fazer parte. Eu vou me apresentar muito rapidamente e complementarmente aí um pouco as palavras do professor Carlos. Eu sou designer, sou formada em comunicação, mas trabalhei muitos anos com design editorial, ilustração digital, depois, posteriormente, trabalhei com design de interfaces e gestão de produtos digitais, e em 2014, 2015, eu fiz uma mudança de carreira, né, e passei a trabalhar com inovação no setor público. Essa agenda estava começando no governo federal brasileiro, então eu tenho aí já estou acumulando aí já quase 10 anos de experiência nessa agenda de inovação no setor público. Hoje eu vou fazer uma fala sobre os laboratórios de inovação no setor público. E ao longo dos próximos 40 minutos, mais ou menos, que a gente vai conversar aqui, eu vou fazer uma rápida introdução conceitual sobre inovação no setor público, sobre laboratórios de inovação, e depois a gente vai fazer uma conversa sobre a realidade dos laboratórios de inovação no Brasil, né? Vou fazer um panorama sobre os laboratórios de inovação, falar sobre os modelos de tipologias de laboratórios, processos e metodologias, abordagens, né, que a gente vê muito comumente, especialmente na realidade brasileira, nos laboratórios de inovação, e vou compartilhar com vocês alguns resultados e impactos dos laboratórios, com exemplos reais aí de atividades que foram realizadas em diferentes laboratórios da administração pública brasileira. Eu sou diretora de inovação no Genova, que é uma unidade vanguardista. Assim, ela foi o primeiro laboratório de inovação no setor público da administração pública federal. Ele foi lançado, né, em 2016, antes do laboratório de inovação da ENAP, né, antes do Genova, a gente tinha uma iniciativa brasileira que era o Lab Hacker no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, né? Então a gente é um laboratório. Vocês estão vendo minha apresentação, né, gente? Só para conferir. Sim. Então, nós somos um laboratório, um dos primeiros laboratórios, né? E o Genova, como ele está localizado na Escola Nacional de Administração Pública, ele tem uma característica muito interessante, que posiciona ele de uma forma. Eu vou falar um pouco mais das tipologias dos laboratórios, e vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Genova, mas como ele está na Escola Nacional de Administração Pública, ele tem uma característica muito particular e interessante, que é o fato de que ele é um laboratório que diferentemente dos outros laboratórios, tipicamente, né, que estão a serviço das instituições onde eles se encontram. Então, o Laboratório de Inovação da Polícia Rodoviária Federal está a serviço da Polícia Rodoviária Federal. Nós somos um laboratório que, por nós estarmos na escola, a gente tem uma perspectiva de atendimento da administração pública como um todo. A gente tem como objetivo o desenvolvimento de competência e capacidade para a inovação.
administração, tanto no nível federal quanto nos níveis subnacionais, nos estados e nos municípios também. Então, a gente é um laboratório que acaba cumprindo uma função de ser um formador de outros laboratórios, né? A gente tem programas de aceleração de laboratórios de inovação, além, obviamente, de uma frente de trabalho que é assim, o coração de todo laboratório de inovação, que é a execução de projetos de inovação para resolução de problemas. Então, a gente acelera laboratórios e a gente também cumpre um papel de sistematização, de produção e sistematização de conteúdo para disseminação desse conteúdo no ecossistema de inovação no setor público. Então, estou dando um rápido contexto assim, sobre o que é o Genova, e qual que é o papel que a gente cumpre nesse ecossistema de inovação no setor público. Então, conforme nosso roteiro, né, eu vou começar com uma breve introdução conceitual assim, sobre inovação no setor público e sobre laboratórios de inovação no setor público. A OCDE tem o Observatório de Inovação no Setor Público, o OPSI, né? E esse OPSI, esse observatório, ele cumpre um papel também de produção e disseminação de conhecimento sobre inovação. Ele vai ter uma série de publicações muito interessantes nas temáticas, né, de inovação no setor público, sistematiza muito o conhecimento e nessas várias publicações, né, que a OCDE, que o OPSI e a OCDE publicam aí, né, vem publicando, né, ao longo do tempo, ele vai ter uma série de vai articular uma série de definições para a inovação no setor público. Eu pensei essa definição de um relatório de 2021, todas elas variam aí, né, um pouco na redação, mas elas têm um coração, um núcleo, né, ao redor do qual as palavras eventualmente vão, enfim, né, modificando, mas a OCDE considera inovação pública a implementação por uma organização no setor público de uma abordagem nova ou significativamente melhorada. Um novo ou significativamente melhorado produto, serviço, processo ou método, que tem como objetivo a criação de valor público através do atendimento às necessidades sociais e a resolução de problemas complexos. Eu quero destacar aí nessa definição da OCDE, e a gente vai ver isso se repetindo, né, em várias publicações deles, a palavra implementação. Então, a gente está sempre partindo do princípio de que a inovação pública, a gente vai considerar a inovação pública aquilo que é de fato implementado. Então, implementação é uma palavra-chave, né? E a novidade daquilo que é implementado, ela vai ser contextual, né? Às vezes a gente está implementando uma novidade numa determinada organização, num serviço público, por exemplo, ela pode não ser exatamente uma novidade per se, mas ela vai ser uma inovação porque ela é uma novidade que muda significativamente, né, para melhor, um produto, um serviço, um processo ou um método dentro dessas organizações. Então, acho que é importante destacar que a inovação pública, ela tem acho que é importante destacar essas duas características, né? A necessidade da implementação e de que ela vai ser sempre contextual, né? Ela vai ser uma inovação, uma novidade dentro de um determinado contexto. Para a definição do que é um laboratório de inovação pública, eu trouxe aqui uma articulação feita a partir de algumas publicações da Genova, da ENAP, sobre esse tema de laboratórios de inovação. A gente entende que os laboratórios de inovação são espaços organizacionais, não são necessariamente unidades organizacionais, né, mas são espaços organizacionais que são criados com a missão de promover a experimentação, a colaboração e a aprendizagem acelerada no setor público, utilizando abordagens de inovação, como, por exemplo, metodologias ágeis, design thinking, prototipação rápida, com o objetivo de gerar soluções inovadoras para desafios públicos, né?
Esses laboratórios de inovação, eles devem operar com equipes multidisciplinares, então a gente entende, né, que ele vai sempre ter um melhor funcionamento na medida em que a gente consegue colocar pessoas com perfis diferentes, né? O trabalho dos laboratórios de inovação devem ser sempre orientados ao usuário e, ao mesmo tempo que eles promovem, né, a participação e a cocriação com a sociedade civil. A inovação, ela não acontece no vácuo, né? É preciso que as organizações tenham intencionalidade para a promoção da inovação, enfim, né, das organizações públicas para a promoção da inovação, pública. E um dos aspectos que é chave para que a gente consiga fomentar a inovação dentro das nossas organizações é a garantia de uma ambiência, de um ambiente favorável para a inovação. E a criação dos laboratórios de inovação, sendo eles justamente esses espaços para experimentação, para colaboração, para aprendizagem acelerada, esses espaços em que a gente tenha mais flexibilidade e tolerância ao erro, esses espaços eles acabam sendo espaços muito importantes para a gente criar esse ambiente mais favorável para a inovação dentro das organizações públicas. O setor público ele é um ambiente hostil para a inovação, né? Porque a gente tem, diferentemente da iniciativa privada, né, o que o governo, o que as organizações públicas podem fazer é apenas aquilo que está permitido pela lei. Então, a gente tem uma série de restrições, né, que são dadas pela lei, e a gente tem controle interno, externo, todos esses elementos funcionam como barreiras para a inovação. Então, a criação desses espaços, que são os laboratórios de inovação, né, eles funcionam como catalisadores, né, da inovação, na medida em que eles ajudam, né, a criar essa ambiência mais favorável à inovação. E hoje, qual que é o panorama dos laboratórios de inovação no Brasil? Esses números são números de 2023, de um relatório chamado Mapa GovTech, que além de fazer uma avaliação do ambiente de GovTechs, né, de startups de governo, também fez um panorama, né, fez um levantamento do número dos laboratórios, das iniciativas de inovação no Brasil. Esse relatório, né, ele revelou aí que a gente saiu de 43 laboratórios de inovação no setor público em 2020 para 220 laboratórios em 2023. 56% desses laboratórios estão no executivo e 36% no judiciário. A gente viu um crescimento exponencial da criação de laboratórios de inovação no judiciário a partir da publicação de uma norma que orientou, né, a criação dessas unidades de inovação, desses laboratórios de inovação no judiciário. A gente tem uma concentração no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Nordeste. Essas 4 regiões concentram aí entre 20% e 30%, cada uma delas, do total de laboratórios de inovação. E o Norte, a região Norte, aparece assim com um quantitativo bastante inferior assim a essas outras regiões de unidades, né, de laboratórios de inovação, com apenas 7% dos laboratórios de inovação no Brasil. E quais são os modelos, né, ou os tipos de laboratórios de inovação no setor público que a gente verifica? Bem, eu vou começar pelo macro, né? Pela categoria, vou colocar assim, né? Maior, que são os laboratórios de inovação no setor público que estão vinculados a órgãos públicos que têm atuação transversal em políticas e em processos, né? E aí, no governo federal, vou citar 2 laboratórios de inovação que têm essa característica, inclusive, de atuação transversal. O Genova, como eu estava falando, né, que é o Laboratório de Inovação em Governo que está aqui na ENAP, e o Labori, que é o Laboratório de Inovação da AGU. Ele também tem um papel mais transversal, né? O Laboratório de Inovação da Advocacia Geral da União, ele tem cumprido aí um papel muito importante de promoção
da inovação aberta, das compras públicas de inovação, utilizando os instrumentos jurídicos aí que estão dados pela norma para fazer contratação de inovação. Então, esses dois laboratórios são laboratórios que têm essa característica de atuação transversal, né? Nos níveis subnacionais, a gente também vai ter como né, a gente vai assistir aí nos últimos anos, inclusive, um aumento no número de inovações, de laboratórios de inovação nos governos subnacionais. Vou destacar dois que são bastante importantes aí no cenário de inovação, do ecossistema de inovação do setor público brasileiro. O IRIS-Lab, que é o laboratório de inovação e dados do estado do Ceará, e o EITA Recife, que tem uma característica, que eu estou categorizando ele como um laboratório, mas ele tem uma característica um pouco diferente. Ele não se autodenomina, inclusive, um laboratório, né? Mas ele tem uma série de frentes de atuação, e eles atuam muito fortemente na frente de inovação aberta e compras públicas de inovação. Eles estão agora, inclusive, no terceiro ciclo de inovação aberta. Eles lançam desafios, né, da Prefeitura de Recife. Eles estão no terceiro ciclo de inovação aberta para seleção de soluções de base tecnológica para serem implementadas na Prefeitura do Recife. Então, a gente tem outros subtipos, né, vamos colocar assim, de laboratórios de inovação no setor público. A gente tem alguns laboratórios que têm uma vocação própria, né? Vão ser laboratórios temáticos, né? E esses laboratórios vão estar focados em áreas específicas, ou de uma política pública, ou às vezes um laboratório que tem uma vocação, como, por exemplo, o laboratório que a gente tem aqui na Genova, que é o LIA, que é um laboratório de inteligência artificial, né? Que é um laboratório temático, ele não é de uma política pública, ele vai ser temático de uma tecnologia, né? E um exemplo, acho, muito interessante dos laboratórios de inovação é o InovaHC, que é um laboratório também muito... ele está há muitos anos aí, né, já instalado, que é o Laboratório de Inovação do Hospital das Clínicas da USP, né? E é um laboratório de inovação voltado muito fortemente à inovação na área da saúde, especificamente, obviamente, para o Hospital das Clínicas da USP. Durante a pandemia, eles fizeram um chamado de inovação aberta, e eles aceleraram lá uma solução de inteligência artificial para analisar os exames de imagem de pulmão, para acelerar o diagnóstico, né? Dos exames de imagem que estavam sendo feitos na época da pandemia. É uma unidade de inovação muito referência assim, no ecossistema de inovação do setor público, o InovaHC. A gente também vai ter um outro tipo de laboratório de inovação do setor público, que são os laboratórios regulatórios ou sandboxes regulatórios, né? O sandbox regulatório, ele é um ambiente regulatório experimental, né? É um ambiente, vamos colocar assim, um espaço, né, que as organizações públicas utilizam para suspender, vou colocar assim entre aspas, né, mas para suspender uma regulação ou parte de uma regulação para possibilitar o teste de alguma solução inovadora. Essa exceção regulatória, ela é criada para que as empresas, né, tenham a oportunidade de testar inovações que não poderiam ser testadas com as regras vigentes. Esses testes são acompanhados de perto pelos laboratórios, né, pelos sandboxes, porque o objetivo dele é justamente avaliar os benefícios, né, em comparação aos riscos que essas inovações podem trazer. Durante, obviamente, né, o período de experimentação, o órgão regulador ele vai estabelecer medidas para mitigar, para diminuir o risco, né, para não expor os usuários dos serviços ou, enfim, né, a população, né, a riscos excessivos, e eles também vão estabelecer indicadores de monitoramento para a atuação dessas empresas.
né? Eu trouxe 3 exemplos de sandboxes bastante interessantes. A gente tem o sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A gente tem o sandbox do Banco Central, o LIFT. E a gente tem o sandbox do Rio de Janeiro, que é um sandbox muito interessante porque ele suspende regulações para experimentação de soluções na cidade do Rio de Janeiro, né? É do município, esse sandbox. Eles estavam testando, tive um evento com eles há um ano atrás, mais ou menos, eles estavam testando no sandbox do Rio de Janeiro usar entre muitas aspas, os carros voadores, né? Os drones, né? Eles estavam fazendo um teste, eles montaram um aeroporto, um aeroporto, né? Um aeródromo, não sei exatamente qual é o termo técnico, mas eles montaram espaços de pouso, né? De aterrissagem e de partida, né? Desses veículos. E foi muito interessante. Eles também fizeram lá no Rio de Janeiro uns experimentos com entrega por robô, né? Entrega de última milha de entrega, né? de logística. Eles fizeram também um teste com robôs. Eles, até nesse momento que a gente teve junto no evento, eles compartilharam assim que o teste com robô não foi muito bem sucedido, porque as calçadas no Rio de Janeiro não são muito favoráveis, né? Os robôs eram carrinhos, então eles não tiveram bons resultados com as entregas dos robôs, mas eles consideraram que o teste dos veículos chama Evol, né? Se eu não me engano, que o teste com os veículos foi muito bem sucedido, né? O Rio de Janeiro tem uma vocação para passeios turísticos, então eles entenderam que esse teste especificamente foi bastante bem sucedido. Então a gente tem esse outro tipo, né, de laboratórios de inovação, que são os laboratórios regulatórios e os sandboxes regulatórios. E a gente tem um último tipo de laboratório, que são os living labs, que é bem o que a tradução seria, né, uma tradução literal diz. É um laboratório vivo. Ele é um ambiente de pesquisa e de validação de tecnologia para cidades inteligentes, né? Então, são estabelecidos limites num determinado território e dentro dessas áreas são feitos testes em parceria ou convênio com centros de pesquisas, com ICTs, com GovTechs, com startups, né? E um exemplo muito interessante é o Living Lab de Itaipu, que ele é fruto de uma parceria, né, de Itaipu com a BDI. Eles estão lá fazendo uma série de experimentos num pedacinho do território lá de Itaipu, experimentando, né, tecnologias de cidades para cidades inteligentes. E como é que os laboratórios, que tipo de abordagem, né, que tipo de metodologias os laboratórios de inovação utilizam? Eu gosto muito desse modelo que vocês estão vendo aí na tela agora, que é um modelo desenvolvido pelo Nesta. O Nesta é uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido, que trabalha muitos anos com essa agenda de inovação no setor público. Eles são uma espécie de think tank também, né, de inovação no setor público. Então, eles produzem, sistematizam muito conhecimento nessa área, e eles sistematizaram eles chamam de landscape de inovações, de abordagens de inovação, né? E eles dividem as abordagens de inovação em 4 grupos, né? As abordagens de inovação para compreender a realidade, as abordagens de inovação para criação de soluções, o desenvolvimento de soluções, em cima, as abordagens de inovação para empoderar as pessoas para inovar, e embaixo as abordagens de inovação que têm uma característica tecnológica. E aqui no meio a gente vai ter uma sobreposição, como se fosse um diagrama de Venn, né? Ele tem uma sobreposição, e a gente vai ter algumas abordagens que elas tanto servem
para compreensão da realidade, quanto elas também vão servir para a construção de soluções. Eu vou destacar aqui design de serviços, design thinking, design de sistema, design sistêmico, né? E human-centered design. Vocês vão ver também, inclusive, que os Living Labs estão aqui nessa interseção, né? Entre esse espaço, dessa dimensão da inteligência e a dimensão da solução. E a gente tem aí, isso, olha, dá para jogar o OR da inovação aqui, né? E a gente ir conquistando territórios, né? Experimentando diferentes abordagens para compor compor uma caixa de ferramentas, né? Compor um repertório que permita a gente promover, né, a inovação dentro das nossas organizações públicas. E o que a gente vê no Brasil, especialmente, né? Porque ali tem, cara, um monte, né, de abordagens de inovação que foram levantadas pelo Unesco. Mas o que a gente vê, especialmente no Brasil? Eu vou destacar essas 7 abordagens de inovação, que eu acho que elas estão mais bem instaladas aqui no ecossistema de inovação no setor público brasileiro. Primeiro, são os mais básicos, né? O design thinking e o human-centered design, né? São duas abordagens que permitem a gente fazer um entendimento profundo, né, dos problemas e, ao mesmo tempo, que o design thinking, a gente tem o modelo duplo diamante, né? O human-centered design, ele tem um modelo, um ciclo. A gente usa parte do duplo diamante do design thinking, né? Então, ele permite que a gente faça no primeiro diamante um entendimento profundo dos problemas e no segundo diamante, que é o diamante, a etapa, né, de ideação, prototipação e teste, ele permite, incentiva aí que a gente viva esse processo de geração, de ideação, prototipação e teste de soluções de forma colaborativa. Essas abordagens, elas estão estruturadas a partir de processos empáticos e iterativos, e eles são, de fato, muito comuns em jornadas de inovação no setor público. Nos últimos anos, a gente viu aí o surgimento de muitos projetos que usam behavioral insights, usam insights comportamentais para projetar políticas e serviços públicos, né, que são mais eficazes e que consideram como as pessoas realmente tomam decisões. As aplicações aí de behavioral insights incluem o uso de nudges, né, que melhoram a adesão a programas ou reduzem comportamentos de risco. Tem alguns exemplos muito interessantes. Tem um exemplo muito interessante no Brasil, eu vou compartilhar ele daqui a pouco, mas tem alguns exemplos ao redor do mundo da utilização de insights comportamentais para o pagamento de impostos, né? Então, soluções simples que têm um impacto importante na arrecadação de impostos. Uma outra abordagem que é bastante utilizada no Brasil, né, é a linguagem simples, né, que tem como objetivo tornar documentos, comunicações e serviços públicos mais compreensíveis, especialmente para públicos com diferentes níveis de escolaridade ou em situações de vulnerabilidade. A linguagem simples, né, ela tem como resultado a redução de fricções administrativas, ela melhora o acesso e fortalece o vínculo com os cidadãos. Tem uma experiência muito legal de linguagem simples da PGFN, né, que chama Regulariza. Eles mudaram a forma de comunicar as informações relativas à dívida ativa, e eles tiveram resultados bastante interessantes, assim, de melhora também no pagamento. Não falei da aplicação de Behavioral Insights, né, de insights comportamentais para pagamento de imposto, mas a gente também tem experiências interessantes de aplicação de linguagem simples também com esse mesmo propósito. Uma outra abordagem que a gente usa bastante, e aqui a ENAP tem um livrinho que é meu livrinho de cabeceira, que é esse amarelinho aqui, da nossa série Inovação na Prática,
que é o design etnográfico. O design etnográfico não é exatamente etnografia, né? É uma abordagem que articula design e etnografia para promover uma imersão rápida, né, em contextos reais, possibilitando aí a escuta direta de cidadãos e servidores públicos para a construção de soluções sejam mais sensíveis às realidades das pessoas. A gente também tem a prototipagem rápida e os testes iterativos. A gente também tem uma publicação aqui sobre esse assunto, que permite, né, que a gente desenvolva e valide soluções em menor escala, com ciclos mais curtos de aprendizagem e adaptação, né, de aprendizagem e adaptação, antes da gente implementar essas soluções em grande escala. Uma outra coisa que a gente tem visto bastante frequentemente é o uso intensivo de dados, né, para apoiar a formulação e avaliação de políticas públicas com base em evidências, né, a promoção, né, a realização de análise preditiva e o monitoramento em tempo real para o enfrentamento, a identificação, né, e o enfrentamento de problemas públicos. E, por último, uma agenda que está muito quente, realmente, aqui no Brasil, depois especialmente depois da publicação do Marco Legal de Startups, que é a inovação aberta. A gente tem visto muitos laboratórios de inovação trabalhar nessa área de inovação aberta e compras públicas de inovação, né, que tem como objetivo aí engajar atores externos, tipicamente startups, mas também ICTs, organizações da sociedade civil, inclusive cidadãos, na cocriação de soluções públicas, especialmente soluções de base tecnológica. E quais são os resultados e os impactos que a gente consegue verificar aí a partir da atuação dos laboratórios? Bem, o primeiro impacto que a gente consegue verificar é a melhoria na qualidade e na experiência do atendimento do cidadão. Os laboratórios têm tido um papel no desenho, no redesenho de serviços públicos com foco nas necessidades reais das pessoas, né, dos usuários ou dos beneficiários, com a intenção e a missão de tornar os serviços públicos mais acessíveis, mais eficientes e mais humanizados. Eu trouxe aí 2 exemplos. Um exemplo da própria Genova, daqui de onde eu falo, né? A gente fez 2 projetos, um projeto com a INSS e um projeto com a Polícia Rodoviária Federal, em que a gente aplicou, né, a jornadas de usuário. A gente fez testes com protótipos, e essas soluções que a gente desenhou, né? Na verdade, não é a gente que desenha, o laboratório que desenha, é a equipe da organização pública que conduz, que realiza as ações, né? A gente conduz o processo, mas quem vive todo o processo de entendimento e enquadramento do problema, quem desenha, assim, propõe e prototipa soluções são as pessoas das organizações públicas com as quais a gente trabalha. Então, nos 2 casos, as soluções que foram desenhadas, né, nos projetos, gerou a maior satisfação dos usuários e uma redução do tempo médio de atendimento, né, no caso do INSS e da Polícia Rodoviária Federal. Esses são projetos um pouco mais antigos, inclusive, da Genova. Mais recentemente, um laboratório novo, inclusive, é um laboratório que não tem muitos anos de existência, que é o 5 Lab, que é o laboratório do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, tocou um projeto em parceria com a International Sludge Academy da OCDE, e eles fizeram uma espécie de auditoria nos sludges, auditoria de sludges no processo de recuperação da conta GovBR. O que é um sludge, né? Acho que é importante a gente dar esse contexto. O sludge, são barreiras, né, práticas emocionais e cognitivas. Então, eles fizeram essa auditoria de sludges no processo de recuperação da conta gov.br, e o resultado desse projeto, em parceria com a International Sludge Academy da OCDE, foi a criação de uma metodologia nacional anti-sludge, né, que tem como foco justamente reduzir as barreiras práticas, emocionais e cognitivas nos serviços públicos. Então, hoje,
agora no final do ano, o 5 finalizou aí a criação dessa metodologia para melhorar, e, no final das contas, a aplicação dela pode e deve, né, melhorar o acesso aos serviços públicos a partir dessa experiência específica do processo de recuperação da conta Gov.br. Um outro tipo de resultado, impacto, que a gente consegue verificar a partir da atuação dos laboratórios é a economia de recursos públicos e aumento da eficiência, né? E aí eu vou trazer 2 exemplos. Um primeiro exemplo também da Genova, feito em parceria com o MCTI e a FINEP. A gente tem a gente lançou em parceria com o MCTI e com a FINEP, né? Na verdade, o lançamento, o edital é da FINEP, né? Mas a gente auxiliou aí no processo de construção desses editais. Foram 3 editais de subvenção para soluções de base tecnológica voltadas para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, e a gente apoiou organizações públicas. Cada edital a gente tinha 4 organizações públicas parceiras, cada organização pública tinha 3 desafios, e uma das organizações foi a Anvisa. A gente lançou, num desses editais, né, um desafio de inovação aberta para automatizar a análise documental nos processos de autorização de funcionamento de empresas e de autorização especial. Então, um impacto muito importante para a economia brasileira, porque a Anvisa é a agência regulatória de todas as produtos, serviços sujeitos à vigilância sanitária. Então, a gente tem aí, esses números variam um pouco, mas a gente tem aí cerca de 25% do PIB é objeto da Anvisa. E a solução que foi selecionada e que está em desenvolvimento agora, são 24 meses, né? Já está no final até 24 meses já está no final do processo, mas a solução que foi selecionada, que foi desenvolvida e implementada, né, lá na Anvisa, demonstrou aí o potencial de reduzir o tempo de análise em até 75%. Né? Isso tem um impacto bastante importante. Um outro exemplo, que eu até já falei dele, de insights comportamentais, é o exemplo do 011 Lab, que é um laboratório de inovação da cidade de São Paulo. Eles fizeram um projeto de redesenho dos boletos e das peças de comunicação associadas ao IPTU. Esse processo, né? Nesse processo, eles envolveram, eles realizaram entrevistas com as pessoas, né? Os munícipes, eles testaram um protótipo e eles fizeram uma análise, usaram, né, análise comportamental para entender como as pessoas liam, interpretavam e reagiam aos boletos. E eles tiveram como impacto, eles verificaram um aumento na adesão ao pagamento em cota única e redução da inadimplência, tendo assim um impacto positivo na arrecadação do município de São Paulo. Um outro tipo de resultado e impacto que a gente verifica está muito ligado um pouco ao que eu estava falando logo no começo da palestra, né? Assim, a importância dos laboratórios de inovação para a promoção de um ambiente favorável para a inovação, um ambiente organizacional, né, favorável para a inovação. Os laboratórios, então, eles cumprem um papel muito importante de fomentar a cultura de inovação e aprendizagem institucional. E aí eu vou trazer um exemplo de um laboratório que tem como objetivo, inclusive, exatamente fomentar a cultura de inovação e aprendizagem institucional, que é o Labora Gov, que também é um laboratório do MGI, do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Esse laboratório ele atua com organizações públicas e com servidores em todo o país, e o objetivo dele é melhorar a experiência no trabalho público, né, no serviço público. E eles, no atendimento que eles fazem, né, nos atendimentos que eles fazem das organizações públicas, eles endereçam problemas específicos que essas organizações têm, e no endereçamento desses problemas, eles cocriam, né, soluções, e o que eles verificam como resultado, né, dessas intervenções que eles fazem nas organizações públicas é um aumento no engajamento e na produtividade das unidades que passam pelo labor. E para finalizar, eu queria falar sobre as tendências, né? Eu falei sobre o panorama do ecossistema de inovação do setor público, dos laboratórios de inovação do setor público, falando um pouco sobre que tipo de abordagem os laboratórios
os laboratórios usam, os projetos que os laboratórios executaram, que tiveram impactos, resultados e impactos importantes, né, que a gente consegue verificar. E eu quero terminar falando sobre as tendências, né? A primeira tendência que eu quero destacar aqui é são tendências de inovação, né? Assim, que tem uma relação, inovação do setor público tem uma relação muito forte com os laboratórios. A primeira tendência que eu quero trazer aqui é a ideia de que a gente deve construir e oferecer serviços públicos centrados nas pessoas, né? A gente está falando sobre, por exemplo, redesenhar serviços para que eles sejam mais personalizados, mais proativos, mais sensíveis às necessidades individuais, né? Especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade. Uma busca, né, em reduzir barreiras cognitivas, emocionais e administrativas para fazer os serviços serem mais acessíveis e mais empoderadores. Uma outra característica muito interessante desse movimento é entender o serviço público como uma ferramenta de engajamento cívico e de participação social, né? Então, entender o serviço público através também de valores como transparência, inclusão e corresponsabilização, e envolver o cidadão na cocriação e na melhoria contínua dos serviços. E o exemplo que eu estou trazendo aqui de uma ação, né, que corresponde aí a essa tendência, foi uma iniciativa do G9, em parceria com o MDS e com a Ouvidoria Geral da União, que aconteceu no ano passado, que foi o Colaboratório de Inovação Cidadã, em que a gente mobilizou cidadãs e cidadãos, especialmente de grupos subrepresentados aí, mais beneficiários, né, e usuários do Bolsa Família e do CadÚnico para cocriar soluções para o CadÚnico. Esse projeto contou, obviamente, né, além dos cidadãos e das cidadãs, usuários, beneficiários do Bolsa Família, do CadÚnico, enfim, né, e de outros benefícios que são acessíveis através do CadÚnico. A gente também teve pesquisadores, enfim, a gente teve uma variedade de pessoas, não servidores públicos, interessados, né, na melhoria desse serviço público que é o CadÚnico. Uma segunda tendência que eu quero destacar aqui é a integração crescente com as startups, né? Hoje, o setor público brasileiro está cada vez mais, não só se abrindo, mas cada vez mais capaz para colaborar com as startups, especialmente aquelas que a gente chama de GovTechs, né? Que são as startups de governo. A gente teve a publicação, né, do Marco Legal de Startups, que criou o Contrato Público de Soluções Inovadoras, e esse instrumento em específico, né, ele é muito importante porque ele está sendo utilizado já por várias organizações públicas. No terceiro edital já de inovação aberta, em que ele utiliza esse instrumento do Contrato Público de Solução Inovadora, e ele é muito importante porque ele reduz as barreiras jurídicas e as inseguranças, né, jurídicas e burocráticas, e facilita a colaboração entre governos e startups para testar tecnologias, soluções de base tecnológica para solucionar problemas públicos. A gente tem um relatório da CAF sobre o ecossistema de inovação brasileira, na verdade, o ecossistema de inovação regional, né? E esse relatório ele revela aí que o ecossistema brasileiro é o mais dinâmico da América Latina, tanto em número de startups quanto em iniciativas públicas voltadas justamente para a promoção da relação entre as startups e os governos. Em 2004, a gente teve, né, a publicação desse mapa GovTech Brasil, que é fruto, né, do trabalho de uma organização do terceiro setor chamada Brasil Lab. Esse mapa identificou 475 GovTechs ativas em áreas como educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade e gestão pública digital. Né? Tem coisas aí, por exemplo, sobre compras públicas, tem algumas soluções bastante interessantes aí mapeadas pelo Brasil Lab nesse mapa GovTech de 2024.
E essa integração, né, entre o governo e, esse ecossistema empreendedor, ele vai acontecer através de programas e chamadas de inovação aberta, de compras públicas de inovação, programas de aceleração, sandboxes regulatórios, que a gente falou, né, quando a gente estava falando sobre os tipos de laboratórios, e também através de Living Labs. O exemplo que eu trago aqui nessa tendência, né, é o gov.br/desafios. O Desafios, ele é uma plataforma nacional de inovação aberta, ele é coordenada por nós aqui do Genova, e o objetivo dessa plataforma é conectar justamente órgãos públicos a startups e outros solucionadores por meio de desafios públicos para a contratação de soluções inovadoras. E aí a gente usa uma série de instrumentos, inclusive o contrato público de solução inovadora, mas a gente vai usar, por exemplo, o concurso da nova lei de licitações, da 14133, a gente pode usar também os instrumentos que estão dados pela lei de inovação, tipo encomenda tecnológica, aliança estratégica, tem uma série de instrumentos e jurídicos, né? Alguns mais utilizados, outros menos, mas esses instrumentos todos permitem, né, uma contratação, às vezes não é nem um contrato, mas uma relação direta com esses fornecedores, esses provedores de soluções inovadoras de base tecnológica. Uma outra tendência que a gente tem é a tendência de transformação digital, né? E aí eu trago 3 elementos importantes aí nessa tendência de transformação digital: inteligência artificial, governança digital e uma infraestrutura pública digital. Acho que a inteligência artificial é uma coisa meio inescapável. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela não é uma tecnologia do futuro, ela é uma tecnologia do agora, né? Ela já está em tudo não, mas ela já está em muitas coisas que a gente tem feito, ela já faz muito parte da nossa vida cotidiana. E no Brasil, a gente já vem verificando organizações públicas experimentando e testando modelos de IA generativa, de aprendizado de máquina e de automação para tornar políticas públicas e serviços públicos, mas também para tornar a gestão pública, né, mais responsiva, mais personalizada e mais preditiva. A governança digital é um outro elemento aí da transformação digital, né? E aqui a gente está falando sobre governança de dados, interoperabilidade entre sistemas, integração de plataformas para aprimorar a coordenação entre áreas e níveis de governo. E, por último, um elemento que é muito importante, e ele é viabilizador, né? Que é a criação, a instalação de uma infraestrutura pública digital, que a gente normalmente chama de DPI, né? Digital Public Infrastructure, que é um conceito, né, que inclui sistemas digitais essenciais, como, por exemplo, identidade digital, meios de pagamento e trocas de dados. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante do Pix, por exemplo, né, que viabilizam aí a troca, né, uma interface aí segura, acessível e eficiente de serviços públicos digitais. O DPI, ele permite, um pouco diferente da governança digital, né? Assim, o DPI, ele vai permitir que governos e parceiros privados inovem a partir de bases confiáveis, seguras e interoperáveis. Eu trouxe 2 exemplos aqui, né? A gente tem um laboratório de inovação e inteligência artificial que a gente lançou no final de 2024, aqui na Genova. A gente tem o Desafios IA, que foi uma série de editais, né? Foram 3 editais de subvenção que a gente conectou o setor público com startups para a solução de problemas públicos. Eu falei, foi o exemplo lá da Anvisa, mas trazendo 2 exemplos aqui, especialmente nesse item do DPI. Eu quero falar sobre a identidade digital, né, que está sob responsabilidade do falei do Pix, né, mas a identidade digital do gov.br e a caixa de mensagens, que é um lançamento ainda a ser feito, que é uma forma de garantir a segurança das mensagens que a gente recebe, né? Então, esses grandes provedores de telecomunicações, de internet, telefone celular, água, luz, telefone, enfim, né? Elas vão poder usar o gov.br para
enviar as mensagens, diminuindo, os bancos também, né, diminuindo o risco dos golpes que as pessoas eventualmente caem, né, porque elas recebem uma mensagem do telefone celular e elas, enfim, acabam clicando em links que não são seguros. Então, essa caixa de mensagens do gov.br é uma solução de DPI, né, que tem como objetivo diminuir aí essa insegurança das pessoas, né, que eventualmente podem cair em golpes. E, por último, para fechar, né, vou trazer essa tendência de ampliação e fortalecimento das redes de inovação, especialmente nos níveis estaduais e municipais. Isso é uma realidade, obviamente, né, o governo federal faz parte, mas essa articulação com os níveis, ou interfederativa, né, tem sido uma tendência que a gente está verificando muito interessante aqui no Brasil, né? A gente, falei no panorama, a gente saiu de 40 e poucos laboratórios para 220 laboratórios num espaço de tempo bastante reduzido. Muitos desses laboratórios têm surgido nos governos estaduais e nas prefeituras, e esses laboratórios eles têm se organizado e se conectado, né, através de redes colaborativas e coalizões locais ou coalizões temáticas também, né, em torno de temas específicos. Esse movimento é um movimento super importante porque ele é um movimento que amplia a capacidade de disseminar boas práticas, de produzir, disseminar conhecimento, né? Promove a cocriação entre esses laboratórios que estão nos diferentes níveis federativos e permite que a gente identifique soluções e adapte essas soluções a soluções que já foram implementadas, adapte essas soluções para outras realidades. Eu trago 2 exemplos aqui. A gente tem a rede NovaGov, que articula pessoas, organizações, laboratórios de inovação, né, de todo o país. A gente hoje tem mais de 12 mil pessoas membros da rede InovaGov. A rede InovaGov promove encontros regulares, ele promove também o compartilhamento de ferramentas e promove, né, uma rede de apoio institucional que fortalece, né, a consolidação de políticas de inovação pública. Essa rede ela é bastante importante assim para os membros, para dar uma espécie de chancela até, né, para as unidades de inovação que têm surgindo, né, de forma muito veloz dentro das organizações. E uma outra rede que não está sob a nossa responsabilidade, mas que ela está, inclusive, na rede NovaGov, né? Que é a rede GovBR, que ela é uma rede que ela é articulada pela Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e essa rede GovBR, ela conecta estados e municípios para a transformação digital. A gente tem hoje uma estratégia federal, uma estratégia nacional de transformação de governo digital, e essa rede GovBR ela é muito importante para a promoção dessa agenda de transformação digital e o fortalecimento da estratégia nacional de governo digital. É isso que eu tinha para apresentar sobre a realidade, né, o contexto dos laboratórios de inovação no setor público, especialmente no contexto brasileiro. E aí eu abro para a gente fazer, enfim, né, perguntas e abrir para a gente bater um papo aqui. Muito obrigado, Camila, pela excelente exposição. Certamente depois da sua palestra, né, nós professores, alunos estamos ainda mais motivados, né, por essas iniciativas na qual são uma primeira fase, né, daquilo que pode ser implementado em grande escala, né, de políticas públicas, e mais quando a gente fala de políticas públicas baseadas em evidência, né? Os laboratórios de inovação são um ponto-chave para iniciar todo esse processo. E eu, antes de eu passar para os alunos e professores, bem rapidamente, queria fazer uma pergunta para você. Nesse ambiente, nesse contexto, acho que é muito importante os conceitos de eficácia e efetividade, né? Quando a gente fala de eficácia são aqueles resultados
que são obtidos em ambientes controlados, por exemplo, os laboratórios, né? E efetividade é outro conceito importante, mas é quando essa tecnologia já é levada ao mundo real, né? E a gente vê no mundo real quais são os resultados, né? Isso é muito importante, até para o ponto de vista dos nossos alunos, que alguns têm ideias para desenvolver pesquisas, né? E volta e meia aparece um aluno perguntando, né? Professor, eu gostei dessa ideia, gostei desse projeto, mas o que nos falta muitas vezes aqui na academia são dados, né? Há dados até para, talvez, nos projetos que vocês desenvolvem lá, em parceria com empresas, órgãos governamentais, vocês já têm uma equipe formada, né? Eu gostaria de saber, há um repositório de dados, se esses dados são públicos, e se não são, alguma forma de que os alunos, por exemplo, gostariam, visando uma pesquisa futura, dar continuidade a alguns estudos, tanto em ambientes controlados, como os laboratórios, ou como também lá no mundo real, né? Isso era uma pergunta, não sei se você tem alguma informação também, seria isso muito importante para os nossos alunos aqui dos programas. A gente tem aqui na ENAP uma unidade de ciência de dados. Ela não é um laboratório de dados. A gente tem alguns laboratórios no Brasil que são laboratórios de dados, mas a nossa unidade de ciência de dados aqui, ela é uma unidade que está mais vinculada ela está vinculada, na verdade, à área de pesquisa, né? E eles têm, eu coloquei o link aqui, eles têm uma solução que chama Infogov, né? Então, eles têm uma solução que disponibiliza, né, várias bases de dados. Essa solução é aberta, ela pode ser utilizada. A gente, nos nossos processos nas nossas jornadas de inovação, a gente sempre inclui na etapa de entendimento e reenquadramento de problema, né, a gente busca sempre incluir, quer dizer, a gente sempre inclui uma etapa de pesquisa de mesa, né, e a gente vai ter também uma pesquisa de campo. Nesse momento de pesquisa de mesa, a gente vai buscar justamente, vai buscar informar, né, esse processo de entendimento do problema a partir de evidências. A ENAP também tem um serviço, vou colocar assim, a gente tem feito um esforço para trabalhar de forma articulada com eles, um serviço de produção de evidências express, né? É um serviço que, em poucas semanas, eles produzem um relatório de evidências sobre uma determinada política, sobre um determinado problema. Isso é super super importante e útil, né, nos processos de inovação. Porque o ponto de partida, né, de qualquer processo de inovação, ele nunca é o problema que a gente vai precisar endereçar, né? A gente vai precisar viver um processo de investigação, aprofundamento do entendimento daquele problema, e os dados só também não dão essa dimensão, né? A gente vai precisar, normalmente, fazer uma pesquisa de campo, fazer uma ida a campo, né? Fazer uma pesquisa junto aos usuários, né? Não só com os stakeholders, mas com os usuários mesmo, né? E os beneficiários daquela política ou daquele serviço, daquele sistema, para a gente entender melhor, ser capaz, né, de rearticular, produzir um problema reenquadrado para a gente dar início a definir o escopo, né, para a gente poder dar início à etapa de entendimento e reenquadramento de problema. Mas eu compartilhei aqui essa solução de dados que a gente tem, que é o Infogov, que ela é muito, muito legal. Ela também tem, a gente também tem aqui um ambiente seguro, sabe, para pesquisa de dados também. Isso é uma outra coisa que a gente oferece aqui na escola. Muito legal. Obrigado, Camila. Agora vamos passar para os participantes. Eu acho que quem levantou a mão primeiro, pela ordem, né? Professor Gilberto, por favor. Boa noite. Obrigado, professor Carrasco. Então, Camila, primeiro, parabéns aí pela
pela palestra, pelo estudo, né, que você está desenvolvendo. E você trouxe uma questão aqui de várias tendências, achei muito interessantes, né? Esse apanhado de tendências que você trouxe aqui. E aí tem uma questão aí muito relacionada com a gestão de laboratórios, né? E, por exemplo, boas práticas ou padrões de gestão, enfim. Eu vejo vários desafios aí, como a gestão de competências, né, ou capacidades, até a formação de equipes, questões de desenvolver, reter talentos, né, com competências para a própria inovação, mensuração dos resultados, né, que os laboratórios alcançam. Você trouxe aí alguns impactos, né, como exemplo, mas talvez há um desafio de como demonstrar isso, né, como um valor público que é gerado por projetos lá, ou experimentos que às vezes ficam num estágio de protótipos, né? Uhum. Um outro grande desafio é a escalabilidade, a transferência dessas soluções para outras instituições, por exemplo, né? Que mecanismos de difusão ou de institucionalização da inovação esses laboratórios, como práticas, como tendências, né? Ou como padrões, estão adotando. Eu gostaria que, se você pudesse, comentasse esses aspectos, né? E principalmente da transferência, da escalabilidade e a difusão das inovações para outras instituições. Isso aqui é um grande desafio. Eu não sei se o teu estudo, o estudo da ENAP, já avançou nessa linha, né? Mas se tiver, eu acho que seria muito, muito pertinente. Eu gostaria de um comentário teu. Tá, eu vou começar falando sobre a questão das competências, né, para inovação. A gente tem aqui na Genova uma matriz de competências para inovação. Essa matriz é um dos primeiros produtos que o laboratório fez, né, um pouco depois da fundação. O OPSI, o Observatório de Inovação do Setor Público, e na OCDE também tem uma matriz de competências para inovação no setor público. A gente, há 2 anos atrás, um pouco mais talvez, 2 anos atrás, né, a gente lançou a escala comportamental, a ESIP, Escala Comportamental para Inovação do Setor Público. Ela foi fruto de um projeto de Behavioral Insights, né, de ciências comportamentais. A partir dessas 2 matrizes de competência para inovação, a gente desdobrou, né? A gente acabou chegando num grupo de 6 e a gente desdobrou esses comportamentos essas competências em comportamento. São 22. Então, é uma escala que tem, se eu não me engano, tá? Posso estar, talvez, cometendo alguma incorreção, assim. Mas são, se eu não me engano, 22 comportamentos. E aí, a gente aplica essa escala em 3 momentos, né? A gente aplica a escala no momento antes na equipe que vai fazer o projeto, vai participar do projeto. A gente aplica antes do projeto, no meio do projeto e 6 meses depois do encerramento do projeto, para a gente verificar se há uma mudança no comportamento das pessoas para a inovação. E tem. A gente verifica que sim, participar de projetos de inovação muda o comportamento das pessoas para melhor, né? Assim, elas ficam comportamentos mais favoráveis para a inovação. Então, a gente tem esse produto, que é um produto muito, muito interessante. Está aí o link da ESIP. Os projetos de inovação, eles devem, de fato, para a gente, especialmente aqui no laboratório, porque a gente, como eu falei, né, a gente tem essa característica de ser um laboratório que está a serviço de outras organizações e não da nossa própria organização, a gente vai até o protótipo, né? A gente muitas vezes também inclui ao longo da jornada, né, como resultado da jornada, uma espécie de roadmap de
para a implementação daquele de continuidade, né? De implementação daquele protótipo, mas a gente para no protótipo. E aí, essa questão da transferência, da apropriação, né, das soluções inovadoras que surgem nos processos de inovação, da apropriação e da escala, ela é realmente um desafio. Primeiro porque a inovação do setor público ela não é equivalente, 100% equivalente à inovação típica, né? Então, quando a gente vai falar sobre a apropriabilidade da inovação, né? Ela não tem uma aplicação perfeita para o setor público, porque o valor que aquela inovação gera, ele é uma outra natureza da inovação no setor público, ela tem uma outra natureza. Então, essas questões de gestão da inovação, de transferência tecnológica, é mais complexo. A gente precisou se debruçar sobre isso quando a gente estava fazendo a política de inovação daqui da escola, né? A gente trabalhou com uma consultora muito interessante, uma pessoa assim, muito competente da Universidade Federal. Ela trabalhava no NIT, né? No núcleo no NIT da UFMG, e a gente falou muito, a gente precisou se debruçar muito sobre essa questão da apropriação, da apropriabilidade e da transferência, né, tecnológica. Porque a gente precisa partir do princípio, assim, né, de que o principal objetivo da inovação não é lucrar, né? Não é esse tipo de valor que eu vou aferir. Então, ele é de fato um desafio. A gente tem uma característica também, eu acho, de que as soluções para o governo elas costumam ser muito específicas, né, para a realidade, exigem um nível de customização. Então, isso também representa um desafio. Então, eu acho que é um assunto para o qual não tem uma solução dada, né? A gente tem algumas experiências, por exemplo, o Fundo de Córdoba, da cidade de Córdoba, né? Em que a prefeitura passa a ser sócia ou proprietária, de alguma forma, né? Das soluções que são desenvolvidas dentro dos programas de inovação aberta da cidade de Córdoba. Mas é uma iniciativa muito, assim, particular, né? Ela é muito... Não é uma coisa que está difundida, disseminada, ainda que, inclusive, o Marco Legal de Startups, não, a Lei de Inovação permita, né, que as organizações públicas sejam sócias de soluções tecnológicas desenvolvidas com financiamento público, né? Então, eu não tenho uma boa resposta para te dar. A minha resposta é essa. É uma resposta... não existe uma... A minha resposta é não existe uma resposta simples e fácil, né? Acho que há casos específicos, mas não tem acho que a gente não tem uma solução geral e genérica para essas questões da gestão e da transferência, da gestão da inovação e da transferência tecnológica das soluções que são desenvolvidas no e para o setor público. Certo. Temos outra pergunta. Professor Mário Braga, por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Camila. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Você traz um assunto bastante pertinente à academia e no momento que várias inovações realmente estão nos circulando, né? Principalmente com o avanço aí da inteligência artificial. Mas a minha pergunta é mais uma curiosidade a respeito. Eu gostaria de te ouvir com esse papel importante na Genova. Como é que você, considerando essa atuação, né, a relevância dos laboratórios de inovação para esse fortalecimento de políticas públicas, como você avalia o potencial da lei de informática, especialmente no que se refere ao uso de incentivos para pesquisa e desenvolvimento,
eu gostaria de saber assim, a opinião de uma pessoa que está à vanguarda, que nem você, nessa gestão de laboratórios. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos compartilhados conosco. É um prazer. Eu sou o professor Mário Braga, do Programa de Inovação em Comunicação e Economia Criativa. Mário, obrigada pela pergunta. Eu achei super interessante, porque você estava falando antes sobre essa questão de transferência tecnológica e tal. E quando a gente estava revendo, né? Porque a gente criou um programa de inovação aberta, e isso mudou um pouco a lógica da ENAP, assim, né? O tipo de solução que um programa de inovação gerava, né? E a gente precisou rever um pouco a nossa política de inovação. E quando a gente foi rever a nossa política de inovação, e a gente foi dar uma olhada nesse marco regulatório que regula, né, o desenvolvimento de software, especialmente, né, para o governo, a gente percebeu que ele não ajudava a gente em nada, na verdade. Por quê? Porque a lógica do contrato de software, e aí eu acho que eu estou falando de um pedaço muito específico, mas enfim, vou me focar nisso, que foi o pedaço sobre o qual a gente conversou, né? Que a lógica dos contratos para desenvolvimento de software na administração pública, eles partem do princípio de que a administração pública ela é proprietária daquilo que é desenvolvido. Então, a empresa que é contratada, a fábrica de software, enfim, né, que é contratada para desenvolver aquela solução, ela não tem nenhum tipo ela abre mão da propriedade daquela solução que ela está desenvolvendo. Então, aquilo não servia para a gente quando a gente estava falando especialmente sobre inovação aberta, né? Porque a lógica de um programa de inovação aberta, né? Ela é que eu vou identificar soluções que possam ser contratadas, mas que elas não serão minhas, né? Eu não teria a propriedade daquilo, eu contratarei, né? E idealmente essa solução ela pode ser contratada por outras organizações públicas, né? Então quando a gente foi criar a nossa política de inovação, a gente excluiu esse desenvolvimento de software do nosso escopo, né? Porque a gente entendeu que, olha, isso não tem aplicação porque a gente está querendo promover aqui, né? Em termos de inovação. Porque é um fator limitante. A gente entende? Que essa coisa da propriedade, você garantir a propriedade e o direito comercial daquela solução que a gente está desenvolvendo em parceria com uma ICT, ou com uma GovTech, com uma startup, é fundamental para o funcionamento da própria lógica, né? Então, isso foi a reflexão que a gente fez na época, sabe, sobre o que se aplicava, né, ali desse assunto para o que eu estava tentando promover em termos de inovação. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, o que eu... Não, perfeito. É porque o que a gente percebe ali de informática, por exemplo, que ela tem um grande potencial e muitas vezes subutilizado quando falamos nessa questão da inovação pública, né? É uma questão mesmo de, talvez, eu entendo que o G9 ele está nesse limiar, né, entre governo, academia e sociedade, e realmente ainda eu vejo um espaço para melhorias nesse aspecto, quando a gente se refere principalmente nessa questão da aplicação da lei de informática. Mas muito obrigado. A gente tem uma publicação que é Instrumentos Jurídicos para Inovação Aberta.
A gente fez um mapeamento de quais eram os instrumentos jurídicos assim que a gente entendia que disponíveis que a gente entendia que eram os instrumentos mais aderentes assim para a promoção da inovação. E a gente foi isso, né? A gente trouxe a lei de inovação. Na época que a gente fez essa publicação ainda não tinha um marco legal de startups, mas a gente explorou PPP, a gente viu que tinha uma série de, inclusive, oportunidades não mapeadas. Mas é interessante, né? Assim, a gente não entendeu assim que dentro do nosso escopo a lei de informática trazia para a gente oportunidades, sabe? Perfeito. Muito Certo. obrigado mais uma vez e parabéns pela sua palestra. Obrigada. Obrigado, professor Braga. Obrigada. Estamos aqui com o professor Hércules também. Professor Hércules, por favor. Opa! Camila, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de compartilhar com a gente aqui a sua experiência com esse belo panorama, né, dos laboratórios de inovação do setor público. E me chamou a atenção, particularmente naqueles tipos de ferramentas para cada necessidade no processo de inovação, quando apareceu a área que eu trabalho. Fundamentalmente, eu trabalho com estudos de futuro hoje, né? É um tema que eu digo para a minha chefe aqui na Católica que eu vou devotar o resto dos meus dias trabalhando com isso, porque eu vejo que é algo que dá esperança da gente superar, de alguma forma, essa crise monumental que a gente vive hoje, né? E eu trabalho particularmente com um método baseado em inteligência coletiva, que é o método da prospectiva territorial, né, lá do Quinan, Conservatório de Artes e Meios, lá da França, né? E a gente, esse método em particular, ele tem um compromisso além dos métodos convencionais. Por exemplo, você pegar o método da GBN, eu já trabalhei em uma organização que a gente fez vários documentos lindos para colocar em prateleiras, mas que não transformaram nada, de fato. Então, a prospectiva ela tem um compromisso com a transformação, e a transformação envolve o coletivo, né? Necessariamente. Isso não tem outro caminho, né? Aí eu lhe pergunto, assim, antes de colocar, a gente tem um estudo recente que a gente fez lá para Cristalina, tá? E a gente está na fase agora, como eu falei, a prospectiva ela vai desde a produção dos cenários até ela tem um compromisso com a entrega. Nós vamos até 2040 com eles lá, o nosso instituto de prospectiva, né? Aí nós estamos numa fase agora de envolver entes públicos no sentido de buscar as inovações que o território precisa. Aí vem a minha pergunta: como é que a interlocução no processo de inovação, você tem lá a primeira fase, que é a declaração do problema, né? Identificação clara do problema, o que é relevante e tal. Eu imagino assim, o estudo de futuro que você colocou lá, provavelmente o laboratório de inovação vai fazer uma prospecção, tal. Outra coisa é a coletividade buscar auxílio nos laboratórios de inovação. Então, eu queria entender se isso é considerado, como é que é feita essa interlocução com o poder civil, né? Vamos dizer assim, com a cidadania. Hércules, a gente parte do princípio de que todo o processo ele precisa ser colaborativo, né? O primeiro nível de colaboração que a gente precisa buscar é dentro da própria organização. O segundo nível, dentro do governo, né? Outras organizações, outros níveis federativos. O último nível que a gente precisa, sobre o qual a gente precisa avançar, é como é que a gente inclui a cidadania no processo de entendimento, tanto no processo de identificação e entendimento do problema, como no processo de construção da solução. Isso não é uma coisa trivial, sabe, assim, na administração pública, porque vamos dizer assim, que o normal no desenho de uma política pública ou no desenho de um serviço público
é a que a burocracia sente em torno de uma mesa, né? E a partir da experiência e, às vezes, a partir de uma interface com especialistas ou com algumas pessoas, né, da sociedade civil organizada, desenham uma política pública. Tipicamente, assim que as coisas acontecem. Beleza. Né? Não é, eu acho, o que a gente gostaria de promover, né, enquanto pensando a inovação do setor público como um movimento, né? Não é isso que a gente quer promover. O que a gente quer promover é a inclusão cada vez maior da cidadania no processo de identificação dos problemas, de entendimento dos problemas, de construção da solução. É avançar naquela régua da participação, né? Eu deixar de escutar as pessoas, de consultar as pessoas, para envolver elas no processo de construção. Seja, você está trazendo, né, especificamente as metodologias de futuro, seja utilizando metodologias de futuro, seja utilizando qualquer outra, enfim, abordagem de inovação, né? Acho que isso é um valor que ele é transversal e a gente precisa promover. Mas não é trivial, realmente, sabe? A gente tem visto esse movimento, a gente teve essa tendência, ok? De perceber o serviço público como uma oportunidade de participação social, de participação democrática. A gente consegue ver isso acontecendo em vários lugares do mundo. Tem uma experiência muito interessante na Arábia Saudita, inclusive, de desenho e redesenho de serviço público para a cidadania. Eles têm uma unidade que faz só isso, uma unidade de governo que faz só isso. Convoca a sociedade para desenhar o serviço, não é para avaliar, para consultar, para desenhar o serviço público junto com as pessoas. Então, a gente verifica isso como uma tendência, mas ele segue sendo um desafio, sabe? Eu acho que falta, inclusive... Talvez, desculpe, eu estou conversando com você assim... Metodologia. Caiu? Camila? Parece que vamos esperar. Aí voltou. Voltou. Falta um pouco essa sistematização para que seja mais, para que o servidor público tenha mais ferramentas e que essas ferramentas sejam mais acessíveis para que ele consiga envolver a sociedade, né, a cidadania no processo de entendimento e reenquadramento, de identificação, entendimento, reenquadramento de problemas e no desenho, prototipação e teste das soluções. E no limite da própria implementação da solução, né, que é um pouco a ideia da inovação cidadã, em que a cidadania ela pode desenvolver, ela deve desenvolver uma solução que ela própria possa gerir depois, né? Ela própria possa sustentar e iterar, melhorar depois, né? O Carrasco, posso fazer um complemento? Bem rápido, porque já estamos no horário e tem uma Não, é rapidinho. Na verdade, talvez essa seja a inovação que esteja faltando, viu, Camila? Como fazer essa escuta, tá? Porque a minha urgência é tanta que eu vejo assim, se a gente não superar o mundo Bunny ou o mundo VUCA, nós teremos um mundo melancólico, errático, arruinado, distópico e ameaçador. Obviamente, não vou falar sigla, tá? Muito obrigado. Certo. Obrigado, professor Hércules. Nádia Guedes, né? Por favor. Sim. Achei que não daria tempo mais, mas tiver dúvida aqui que eu anotei. Oi, Camila. Primeiro, obrigada pela palestra. Deu para aprender bastante coisa por aqui. Mas me chamou a atenção você usar muitos termos e falar de metodologias que eu vejo muito aplicadas ao design, né? Eu trabalho com design de experiência do usuário, e aí você foi falando isso, eu fiquei, nossa, que interessante. E aí eu queria entender como que você observa esse amadurecimento para o uso de metodologias que a gente vê mais aplicadas no design, né, no setor público, se tem realmente esse amadurecimento,
ou se você tem mais contato com isso e aplica mais no seu trabalho, por se tratar de um trabalho mais voltado para a inovação, né? Se é porque você está no contexto de inovação que você aplica mais isso, ou se realmente o setor público como um todo está tendo um amadurecimento para essas áreas mais de tecnologia, de pensar design como processo e tudo mais. Nádia, são 10 anos aí de inovação no setor público. Eu sou designer, né? São 10 anos aí que a gente tem não eu individualmente, mas a gente tem um acúmulo aí de 10 anos dessa promoção dessa agenda de inovação no setor público. Ela está muito, essa agenda de inovação no setor público, ela está muito calcada no design, né? E o nosso esforço aqui, inclusive no Genova, enquanto um hub muito central, né, um nó muito central nesse ecossistema de inovação do setor público que produz e dissemina conhecimento sobre inovação do setor público, a gente entende que é muito importante a promoção de abordagens de design, aí seja design centrado no ser humano, design thinking, até a gente pode essa conversa sobre design thinking especialmente, né? Pode durar pode ser uma outra palestra, né? Mas a gente tenta promover o desenvolvimento de competências, né, que a gente entende que estão muito ligadas a processos baseados em design no setor público. E nós somos 11,4 milhões de servidores públicos no Brasil. Essa população, essa quantidade de pessoas é maior do que a população de países aqui, né? A gente de vizinhos nossos, né? A gente então a gente dizer assim, nossa, isso é um valor que está muito bem instalado no serviço público brasileiro, assim, não dá para falar isso, né? Porque não está. A diferença de competência e capacidade instalada nos níveis federais e nos níveis subnacionais é muito grande. Ainda tem isso. E nos níveis subnacionais, no nível federal, você vai ter uma diferença entre organizações, né? Você tem organizações que têm essas competências e capacidades para inovação mais bem instaladas do que outras. Mas entre os níveis subnacionais, a gente vai ter diferenças entre estados, que você vai ter essas competências e capacidades mais bem instaladas, outros menos, e nos municípios nem se fala. Porque o município, você vai comparar. Município é uma categoria que inclui São Paulo e inclui Valparaíso do Goiás. Ok? São ou uma cidade ribeirinha no Amazonas, ou uma cidade de fronteira, entende? Quer dizer, é um universo gigante. Então, assim, não dá para falar em que a gente tem essas competências muito bem instaladas, mas o nosso objetivo aqui, né, quando a gente pensa na função que a gente tem de promover o desenvolvimento, né, apoiar o desenvolvimento de competência e capacidade para a inovação, e que a gente entende que parte dessas competências e capacidades para a inovação, elas são competências do design, né, de pensar os processos a partir do design, a gente pretende, nosso objetivo é promover isso, sim, né? Eu acho que o objetivo de todo laboratório de inovação final deve ser não precisar existir, né? Assim, no final das contas, o laboratório ele precisa mirar em ser desnecessário. Ser desnecessário por quê? Aquela forma de trabalho, porque as competências necessárias, porque os valores eles estão tão bem instalados dentro das nossas organizações que eles se tornam desnecessários. Hoje a gente precisa muito dos laboratórios de inovação. A gente precisa. Às vezes eu estou em um lugar fazendo, né, encontros internacionais e tal, eu falei do tamanho do Brasil, né? São 11,4 milhões de servidores públicos, é gigante. Não dá para ter um laboratório de inovação nacional.
Porque às vezes as pessoas me perguntam, tipo, converso com a pessoa da Dinamarca, aí eu digo, a gente tem 220 laboratórios de inovação, a pessoa, nossa, para que tudo isso? Meu filho, a gente tem 11,4 milhões de pessoas servidoras públicas no Brasil. É mais do que a população do seu país inteiro. Então, cara, a gente precisa de laboratórios de inovação. E enquanto esses valores, né, essa forma de trabalhar não estiver bem instalada, a gente vai precisar continuar tendo essas unidades, né, que são fomentadoras da inovação, que criam, facilitam a criação de uma ambiência mais favorável para a inovação dentro das organizações. Então, é design, e a gente quer que tenha mais design, que a gente faça políticas públicas by design, né, serviços públicos by design na administração pública. Muito Certo. obrigada. Bom, já estamos com o tempo estourado, mas vale a pena, né, por ser nosso primeiro evento. Normalmente acontece isso, né, quando parece interessante, surgem perguntas inovadoras e interessantes ao mesmo tempo. Gente, quero agradecer primeiramente a Camila pela palestra, né? Haverão outras oportunidades também. Agradecer pela excelente palestra. E a todos vocês, professores e alunos também dos diferentes programas, quero agradecer. E tem mais, viu, pessoal? Dia 29, quinta-feira, 29 de maio, é a próxima palestra. Nós estaremos divulgando aí e fiquem atentos também. E só para encerrar aqui, vamos fazer uma foto oficial, a ver quem consegue abrir as câmeras bem rápido, por ser nossa primeira palestra, acho que vale a pena ter uma foto oficial. Abra, por favor, sua câmera, e aí, se tiver 1, 2 alunos também tirando ao mesmo tempo, professor, já nos manda também para escolher a melhor foto, tá, pessoal? Então, vamos fazer a contagem aí, quem puder abrir sua câmera, abra, por favor, e aí já vamos tirar a foto. Contagem de 3, viu, pessoal? 1, 2, 3. Eu consegui capturar alguma coisa, mas se tiver algum outro aluno aí, por favor, nos envie a foto, tá bom? Um abraço em todos. Então, um abraço a todos e até a próxima palestra. Deus abençoe vocês. Tchau, Obrigado, tchau. Camila. Um abraço. Obrigado. Professor Mário, deixa eu só... Pois não, professora. Que eu resgatei aqui, aproveitar que a gente despediu, mas eu vou aproveitar para responder